A aparição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no pronunciamento de mais de 7 minutos em rede nacional, no rádio e na televisão, foi interpretada por políticos de partidos aliados ao governo como um posicionamento para a campanha presidencial de 2026 com a anuência de Lula. Na teoria, Lula deve ser candidato à reeleição daqui a 2 anos. Mas o petista completará 81 anos em 2026. Aliados têm dito que o presidente sinaliza que poderá não concorrer. O próprio presidente já teria afirmado que vai avaliar como está sua saúde e que só entraria na disputa para, abre aspas, evitar que os trogloditas que governaram esse país voltem a governar, fecha aspas. Silvio, quero ouvi-lo aí sobre esse pronunciamento de Fernando Haddad. Realmente, o formato está uma cara de pronunciamento oficial de presidente da República, até muito diferente da coletiva. Na coletiva de imprensa ele até estava meio descabelado ali, parece que não passou bem a noite, mas no pronunciamento de 7 minutos estava ali bem formatado, lendo um discurso preparado, parece que foi orientado nesse sentido. Pelo menos quanto à forma, não ao conteúdo. O Fernando Haddad é o adversário que qualquer político quer numa eleição. Qualquer político, acho que ele deve concorrer. Fica aqui o meu incentivo para que o ministro Fernando Haddad dispute a eleição presidencial ou qualquer outra eleição que ele queira disputar. Quiser disputar o Palácio dos Bandeirantes para perder de novo, pode disputar. Porque ele conseguiu perder a Prefeitura de São Paulo com a máquina da Prefeitura na mão. Ele perdeu a reeleição para o João Dória. Foi a primeira vez que a eleição sai decidida no primeiro turno. E o João Dória derrota o Fernando Haddad. A Prefeitura de São Paulo, para quem é paulistano ou tem algum conhecido aqui, sabe que Haddad deixou 2 grandes marcas. A primeira foi a expansão da Cracolândia, no centro. Ele teve a grande ideia de criar um programa chamado Braços Abertos, que basicamente era dar dinheiro para os dependentes químicos varrer a rua. E aí é claro que esse dinheiro virava o quê no final do dia? Acho que todo mundo entendeu. Além disso, os traficantes aproveitaram aqueles hotéis subsidiados pela prefeitura, verdadeiros cortiços, para depositar crack. O segunda grande marca, ele criou as ciclovias. Ele seria, e aí, vamos lá, estamos falando de ciclovia, a quantidade de quilômetros de ciclovia numa megalópole revela até o grau de civilidade daquela cidade. Mas ele conseguiu construir ciclovias que começavam no nada e terminavam numa parede. Essas são as grandes marcas dele. Depois, ele disputou uma eleição presidencial com uma máscara de papelão. E ele falava, eu sou o Lula. Deu no que deu. Em 2020, ele pula essa eleição e o PT acumula a sua grande tragédia eleitoral na eleição paulistana. Tanto que não teve candidato nem nessa, não conseguiu fazer nada. Em 2022, ele perde para o Tarcísio de Freitas o Palácio dos Bandeirantes. E aí dá essa entrevista, além de descabelado, com... enfim, acho que todo mundo entendeu a piada do Patropi, né? Consta, como é que você enxerga essa iniciativa de testar aí o capital político de Fernando Haddad nesse pronunciamento em rede nacional ontem? Eu acompanho o relator Silvio, né? É o candidato dos sonhos para qualquer um. O PT enaltece a mediocridade, né? Quanto mais você vai acumulando derrotas, mais alto na hierarquia do PT você chega. Então ele é o ministro mais importante do governo, ele substituiu o Paulo Guedes e ele tem esse histórico de derrotas. É o prefeito talvez mais medíocre que São Paulo já teve, e olha que a disputa é acirrada, né? E ele conseguiu esse feito. Então, eu acho que o PT confunde o fato dele ter essa cara de tucano, essa pinta de ser um pouquinho mais assim arrumadinho, no aspecto, né, do que um típico petista, em que pese o Lula falar dos trogloditas sem olhar muito no espelho, né, e acha que a forma vai enganar as pessoas quanto ao conteúdo. Ele pode tocar o violão que for para a turma da Globo News, né? Todo mundo olha para o Haddad e vê exatamente isso, né? Um acúmulo de mediocridades, de derrotas, e um poste apagado do Lula. Ninguém acredita que Fernando Haddad está lá por ser alguém que tem um pensamento independente e autonomia. Todo mundo sabe que ele é totalmente subserviente ao chefe. Eu acho até engraçado quando eu vejo gente do mercado financeiro falando de fogo amigo, o Haddad tentando levar o bom senso fiscal e os petistas históricos atacando ele. Ele não faz nada. O mestre Augusto lembrou aí da Gleisi Hoffmann, não escreve uma linha sem autorização do Lula. Vocês acham que o Haddad toma alguma decisão importante sem o Lula aquecer? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, o Haddad é isso. Ele nasceu para ser um poste apagado
do Lula. Se o Lula decidir que está cansado, que vai jogar o Haddad para disputar, eles têm que estar muito, muito confiantes de que o TSE vai poder agir de novo como um jogador para depois dizer nós derrotamos o bolsonarismo, porque senão é molezinha.